Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz, aqui de Caldas da Rainha, Leiria, Portugal, continente europeu, pastor Ilmar Sattler César, hoje pastor da Assembleia de Deus Fogo para a Europa, a sigla é ADEFE, pertencente ao ministério do fundador, pastor Abraham Robson Ferreira. Falamos aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEFE, e pelo Centro Bereshit, que é o nosso seminário fundado em 1992 no Brasil. Estamos ministrando aqui, meus queridos, as aulas da especialização bíblica em família. E a primeira matéria desse curso é a Bíblia e a criação de filhos. Na aula passada nós falamos sobre os 10 mandamentos. Por que o quinto mandamento exatamente é honrar pai e mãe? Por quê? E por que é honrar? Porque tudo está dentro do honrar, né? E porque prolonga os dias na face da terra. E hoje veremos mais um pouquinho de relacionamento pais, filhos, filhos, pais. Lembrando que o Malaquias encerra dizendo assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, os filhos têm que converter o seu coração para os pais, né? E os pais darem atenção devida para os filhos. Que são os filhos? A herança do Senhor são os filhos, né? Como flecha na mão do guerreiro, né? Então, vamos estudar hoje a história de Gideão. Gideão derrubou o altar do pai dele. Aí você vai pensar, mas então Gideão foi um camarada que não teve educação, não teve ética. É aquela velha história, recebeu uma direção de Deus. Abraão recebeu uma direção de Deus para deixar o pai dele em Harã e sair. Ele saiu. Gideão recebeu a direção divina, Juízes 6:25, uma ordem divina dizendo: derruba o altar do seu pai, que ele fez para Baal. O pai dele estava errado, estava sendo idólatra. E Deus levanta o filho para combater o pai. E o pai entendeu isso. Isso é importante. Que o pai salvou o filho. Quando eles levantaram, que ele fez isso de noite. Quando de manhã viram que o altar estava derrubado, o povo da cidade quis matar o filho. Ele falou assim: ninguém vai matar meu filho, não, mãe. Se Baal é Deus, o meu filho derrubou o altar do Baal, que Baal contenda. Jerubaal. Baal que resolva isso para lá. Então, nós temos aqui mais um exemplo de filho com a prioridade certa. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando há conflito de pecado, conflito bíblico, o filho tem que obedecer à Bíblia, obedecer a Deus, né? Porque o pai está em desobediência, o filho não tem que ficar em desobediência, né? Então, Gideão é um caso desse. O pai estava em desobediência. Deus falou com o filho obedeceu e cumpriu a diretriz. Às vezes até fazendo uma afronta para o pai, mas o pai entendeu, porque o pai disse: não, ninguém mata o meu filho, que o próprio Deus dele, Baal, se vira e derruba para lá. Outro exemplo de filho e pai é a filha de Jefité, né? Aquele clássico exemplo. A filha de Jefité era um gileadita, ele fez uma promessa na guerra de matar quem aparecesse na frente dele, se ele vencesse a batalha, venceu, a filha apareceu. Ele falou: minha filha, infelizmente fiz um voto da sua vida, você vai ter que ficar virgem agora o resto da vida, você não vai morrer, você não vai mais poder casar, você vai ter que ficar virgem, porque eu fiz um voto a Deus. E aí nós vemos que, nesse caso, a filha foi obediente, né? Ela podia ter fugido, né? Porque todo o sonho da mulher naquele tempo dos judeus era ser o que? Mãe, mas ela obedeceu. Então é um exemplo de filha obediente, mesmo atingindo pessoalmente a vida dela, né? Que ela teve que virar uma virgem, tipo devota, né? Parou, não teve mais relacionamento com ninguém, não casou e foi adiante. Vamos agora ver a história de Sansão. Sansão é um filho que tem filho de Manoá com a esposa dele, nasceu por direção divina, por milagre divino, né? Juízes 13 vai contar essa história, mas ele é um filho desobediente. Ele quer casar com a Filisteia, não pergunta nem o pai nem a mãe, não toma opinião com o pai nem com a mãe. E ele impõe isso, porque ele é o filho do Senhor, ele foi dado por Deus. Os pais são flácidos, né? O pai, em vez de bater o pé, fala: não vai fazer isso. Você vai casar com nossas mulheres aqui. Não. O que acontece aqui? Acontece que ele deixa. A palavra de Deus diz que os pais dele obedeceram. Então é inversão de valores. Nós temos que pregar contra isso. A ordem é os filhos obedecer o pai e não o pai obedecer filho.
Aqui o Sansão impôs, né, essa direção, Juízes 14:3. Ele decidiu casar com a Filisteia e o pai teve que fazer o gosto dele, porque o pai era flácido, né? O pai era um molenga, né? Tinha que ter batido para ele, não, quem manda aqui sou eu, o poder é patriarcal, sou seu pai, você não vai casar com a Filisteia nenhuma, não. E ele impôs essa direção para Sansão. O Sansão impôs, né? Eu quero essa moça, e acabou que foi até lá, casou, 7 dias esteve com ela, depois ela traiu a confiança dele, ela contou o segredo do enigma, e ele abandonou aquela moça, veio embora, ela foi dada para o seu companheiro e pronto. Outra história que nós temos de pais aqui e filhos com mãe é Mica e a mãe dele. Nós temos essa história aqui na Bíblia, também em Juízes, né? Vai já encerrando o livro de Juízes. Nós vamos achar aqui essa história. Esse Mica, ele é uma pessoa daquela região ali, de Canaã. A mãe dele ganhou lá uma oferta de 1.100 siclos. Ele recebe 200 siclos para construir imagens de escultura e fundição. Ele faz ídolos, pequenos ídolos, e cria para ele e abre para ele uma casa de deuses. A Bíblia diz, no tempo dos juízes, cada um fazia o que queria, cada um andava segundo o seu nariz, então não obedecer a direção de Deus. Depois de Josué ter morrido muito tempo, nós temos mais ou menos 350 anos, mais ou menos, que os juízes reinaram. O último juiz foi Samuel, o antepenúltimo, o penúltimo, né? O último Samuel, o penúltimo Eli. Então, a mãe, Mica e sua mãe, mostram um filho com relacionamento com a mãe dele, só que também a mãe flácida, né? Faz o gosto do filho. Em vez de não aceitar o erro do filho, a mãe, aqui a gente encontra a mãe fazendo o gosto. Isso é muito perigoso. Muitos pais e mães que ficam por conta de fazer gosto de filho. Na verdade, temos que obedecer a Deus primeiro. Se gosto de filho, se desejo de filho é contra, né? Como Sansão queria uma coisa que não era divina, ele queria casar com um estrangeiro, julgo desigual, o pai não poderia ter deixado. Aqui é a mesma coisa, a mãe ainda contribui para o erro do filho, porque a mãe dá para o menino 200 siclos, para que você vai fazer com isso? Fazer casa de deuses, quer dizer, idolatria. Então, são pais que não estão exercendo o seu poder diante de Deus e vão ser cobrados por isso, porque os pais são responsáveis pelos filhos. E se Deus está te dando filho, você tem que zelar por ele, pela alma dele. Então, você pode ser cobrado por isso. Então, nós temos 2 exemplos negativos aqui. Um Mica que impôs a sua mãe, a mãe, aqui nem fala que impôs, né? Um que a mãe fez errado para o filho, e o Sansão que impôs, e o pai deixou. E aqui não, aqui a mãe é que financia o erro do filho. Isso acontece, gente, é muito isso aí. Até mães crentes financiando filho com coisas erradas. Então, preste atenção nisso aí, mãe, preste atenção nisso aí, pai. Fica na paz, tchau, tchau.